Olá pessoal, meu nome é Genivaldo Bonfim. Eu estou fazendo esse vídeo para demonstrar a utilização da minha Lisp de criação de telhados. Eu já tenho um outro vídeo no YouTube, mas esse aqui eu quero mostrar detalhadamente, passo a passo, todos os itens que compõem a configuração e a construção do telhado utilizando essa minha Lisp. Primeiramente, é necessário que os arquivos de configuração da Lisp sejam copiados para a pasta correta. Então, após adquirido, eu envio por e-mail e os arquivos devem ser colocados dentro do HD C, da partição C, arquivos de programa, acha Autodesk, dentro do AutoCAD, da versão do AutoCAD que você for utilizar, e dentro da pasta suporte. Então é nessa pasta que tem que estar todos os arquivos. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui ó, que tem cumeira, que tem telha, e tem mais alguns arquivos aqui que fazem parte da Lisp. Então todos eles têm que estar aqui dentro. Segundo, nós temos que ter a planta de cobertura totalmente definida. Tá? Então a Lisp ela não define a planta de cobertura, ela só vai criar a partir de uma planta já definida, com a inclinação tudo definido, tudo corretamente. As paredes, elas devem estar na camada de paredes, para que a própria Lisp possa cortar a parede na inclinação do oitão, na inclinação da cobertura em si. Eu vou estudar essa parede aqui, vou estudar os dois objetos e colocar um valor maior que a cumeira, uns 6, 7 metros acima da cumeira. Tá aqui. Coloquei o valor 10, vou efetuar a subtração do maior para o menor, vou manter essa parede na camada de paredes, tá aqui, e toda essa cobertura eu vou elevar na altura que normalmente ela vai ficar, 2,80, 3 metros. Eu vou colocar aqui 2,80. Elevei ela a 2,80. É interessante que tenha o limite da parede aqui. Então meu beiral está de 80, eu vou dar um offset nesse beiral de 0,8 para dentro, para eu ter exatamente onde a cobertura toca a parede. Eu vou precisar dessa linha aqui para achar o ponto de referência, que é o ponto base. Então, a partir daqui, já está configurado para podermos criar o nosso telhado. Vamos emitir o comando de telhado, que é o comando TE. Digito TE, Enter. Ele inicia a construção do telhado. A inclinação. Essa inclinação é dada em porcentagem. Então, 30%, 40%. Eu vou colocar aqui um telhado de 40%. Digito 40%. Tá? Não preciso desenhar o símbolo de porcentagem. Dou um Enter. E qual que é a direção? Essa direção é definida por dois pontos. Tá? Eu vou desenhar essa primeira água aqui. Ó. Essa água aqui. Tá? Essa água, a caída dela é nesse sentido. Daqui para cá. Porém, essa direção eu tenho que indicar aqui o sentido oposto da caída. Então seria a subida dessa água da cobertura. E eu indico isso por dois pontos. Então eu vou clicar num ponto qualquer aqui e vou indicar que vai ser nessa direção a subida da água. E clico nesse ponto. Então dois pontos quaisquer informando a subida da água. E agora o ponto base. Esse ponto base que a Lisp pede é justamente o ponto onde o telhado toca a parede. Então seria justamente nessa linha que eu criei por offset. Aqui assim. Então eu vou clicar em qualquer ponto dessa linha. Tá, cliquei aqui no meio. Indique o ponto do lado interno do polígono, que é esse polígono que vai ser criado a nossa água. Então, dentro desse polígono, em qualquer lugar aqui, basta clicar num ponto. Ele usa como referência esse ponto
para criar alguns sólidos. Esses sólidos serão subtraídos das terças dos caibros, né, e das ripas. Primeiro ponto. Então agora eu já estou no ponto dos polígonos, da criação do polígono. Então o polígono aqui é formado pelos 4 pontos dessa água. Aqui, aqui, esse e esse. Então eu tenho que clicar nesses 4 pontos. Eu vou clicar. Isso o sentido não importa. Então eu posso começar daqui para lá ou de lá para cá, desde que seja na sequência. Então eu vou clicar o primeiro aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Pronto. Cliquei, escolhi os 4 pontos do polígono. Tá? Não quero mais, então basta dar Enter, confirmar que são somente esses 4 pontos. Daí Enter. Então está sendo criado o telhado. Olha só o que aconteceu aqui. Foi criado a telha de um tamanho pequeno. Por quê? Porque a unidade do arquivo não está compatível. Tá? Então eu tenho que digitar UN. Tá? Olha, eu tenho aqui uma unidade em polegadas. Eu vou mudar essa unidade para unidades. Mudo aqui, continuar. Ok. Mudei essa unidade. Então agora eu vou fazer o outro lado. Percebam que a parede já foi cortada. Tá? O que não ficou certo foi a telha. Então eu vou fazer o outro lado. 40%, ó, já está escrito aqui 40%. Então como é a mesma medida, basta eu pressionar Enter. Pressionei. A direção, a minha água vai subir daqui, cliquei aqui, para cá. Clico também. Então já indiquei a direção da água. Tá. O ponto base é onde a cobertura toca a parede, então eu tenho aqui, clico, achei o ponto base, indique o ponto do lado interno do polígono, então o polígono agora vai ser essa face, eu clico em qualquer lugar aqui dentro, cliquei, e agora o primeiro ponto, então na sequência, posso iniciar por qualquer ponto e fazer toda a sequência, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, já cliquei nos 4 pontos, então vou dar Enter. Ele vai criar o outro lado. Nós vamos perceber que agora a telha vai sair correta, do tamanho certo, porque a unidade já foi alterada. A parede foi cortada. Vou colocar aqui no modo conceitual. A parede foi cortada perfeitamente. Aqui a telha que está errada, devido à unidade. Aqui a telha já está certa. Tá? Ele só cria esse modelo de telha, tá? Mas para usuários um pouco mais avançados, você pode entrar aqui nessa telha, abrir essa telha, está aqui, e você pode alterar o perfil dessa telha para a telha que você quiser. Tá? Cuidado com o tamanho, com a unidade, tá? Com a posição dela, sempre iniciando aqui. Então você pode fazer a alteração. E ele vai utilizar esse arquivo para fazer a extrusão. Justamente essa extrusão aqui. Feito isso, tá, vou fazer aqui rapidamente o outro lado. Eu digito T, E. Pode ver que as telhas somem, alguns layers são desligados, justamente para facilitar a criação da água do telhado. Vou criar essa outra água. 40%, basta dar Enter. Direção novamente, então eu quero essa água aqui na direção para cá, então eu tenho que desenhar indicada na direção daqui para lá. Então eu clico num ponto aqui, indico a direção da subida da água para cá. Ponto base, está aqui. Um ponto interno do polígono, qualquer lugar dentro desse triângulo aqui, cliquei aqui. E agora indicar os pontos do polígono. Vou pegar esse e aqui. Feito isso, dou Enter, vai ser criado aqui a água que falta. Feito. Está feito aqui. Agora eu vou colocar a cumeira. Tá? Então eu chamo o comando cum. Tá aqui. Os layers são desligados, então eu posso selecionar
as linhas onde eu quero que sejam colocadas as capas de cumeira. Então eu vou selecionar essa linha, está em amarelo ali, meio ruim de ver, mas dá para perceber. Então essa linha, essa outra aqui e essa outra aqui. Selecionei as 3 linhas, eu vou dar Enter e as cumeiras são criadas automaticamente e os layers são ligados novamente. Então eu tenho aqui as cumeiras, eu vou colocar novamente aqui em preto. Eu tenho aqui as cumeiras criadas automaticamente de forma bem fácil. Aí eu quero criar o fechamento dos beirais aqui, uma tábua com a capa, tá? Essa Lisp, ela só cria só coloca aqui o beiral, tá, em tábua, e a capa nesse formato. Então ele não coloca um rufo aqui. Eu vou chamar o beiral, B-E-I, tá aqui. Novamente os layers são desligados e eu posso escolher esse beiral, dou Enter. Eu vou escolher o lado onde eu quero que seja criado o beiral. Então eu vou clicar do lado de lá. Aqui eu estou com o cursor preto, eu vou cancelar e mudar a cor do cursor para a gente poder visualizar melhor aqui. Então, opções aqui, 3D. Vamos pegar aqui o cursor. Ou mesmo esse fundo, vamos alterar um fundo. Colocar algo mais simples aqui. Mas dessa forma a gente não consegue visualizar a linha. Então, vou fazer só mais uma mudança nessas linhas. Tá aqui. Vamos colocar a linha pelo menos vermelha, para a gente visualizar. Ok, agora tá maravilha. Então, para fazer o beiral, tá aqui. Eu vou clicar nessa linha. Vou dar um Enter. Tá? O lado do beiral, então basta eu clicar aqui como se fosse o offset. Tá? Basta eu clicar ou de um lado ou do outro lado da linha. Então vou clicar do lado de lá. A largura do beiral, que é 80. Então basta dar Enter. Tá? Se tiver alguma alteração, você digita aqui o valor. Então nesse caso eu vou dar um Enter. Tá? O início do beiral, que seria daqui para cá. Quanto que ele tem? 1 metro, 90, 80 também, que seria o outro beiral aqui, ó. Esse beiral tem 80, então o início do beiral também vai ter 80. Então basta dar um Enter. Tá aqui, ele cria o beiral com a madeira, tá aí a capa. Eu repito do outro lado. Eu pego esse, Enter, clico de um lado, Enter e Enter. Tá aqui, tá feito. Eu ligo novamente todas as camadas. Tá feito aqui o nosso telhado. Qualquer dúvida no uso da Lisp, entre em contato pelo meu e-mail, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Falou, pessoal, até mais.